é oficial. Eu gosto de fantasia. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar de A Vida Invisível de Audrey Lorde, do V.E. Schwab. Acho que é assim que se pronuncia. Se não for, peço desculpa à senhora. What a book! Mas que livro! Este livro é só e apenas fantástico, fenomenal. É um livro fora de série que vocês têm que ler, mas têm mesmo que ler. Este livro é daqueles livros que eu comecei a medo. Eu primeiro quero agradecer muito a quem fez a leitura conjunta comigo. Muito obrigada. As reuniões foram... Aquela que já fizemos foi fantástica, foi muito, muito boa. Espero que a próxima seja tão boa como a primeira. E a verdade é que este livro foi em crescendo. Eu confesso que na primeira parte achei que o livro começava a ser um bocadinho repetitivo, ou seja, a autora quis marcar bem uma série de coisas que depois foram importantes para o desenrolar da história, e a partir daí foi no crescente até um final perfeito. Aquele final foi assim uma coisa, uau, perfeito, perfeito, perfeito. Esta é a história de uma jovem que, não querendo casar obrigada com alguém que não estava nos seus planos, resolve fazer um pacto com um Deus, com o diabo, com a escuridão, com uma sombra, não importa. Ela faz um pacto que a torna imortal e que faz com que as pessoas se esqueçam dela. Ou seja, as pessoas, enquanto a veem, falam com ela, voltam costas, deixam de a ver e quando voltam a olhar para ela, têm a sensação que estão a vê-la pela primeira vez e não se recordam dela. E é a partir daqui que este livro se passa. Como ela é imortal, o livro passa-se em épocas diferentes. E mais uma vez isso me encantou, porque eu adoro livros passados em tempos diferentes e assim, tal qual como este é construído, intersetados. Ou seja, fazemos um tempo, depois fazemos outro tempo, depois fazemos outro tempo. Foi só e apenas um livro perfeito. Foi aquela coisa que estava tudo no sítio, estava tudo certo, estava tudo bem. E mais, todos os acontecimentos que foram surgindo ao longo da vida da Eddie, e a vida da Eddie tem uns séculos, acabam por ser também muito informativos da história do mundo, nomeadamente da história cultural do mundo e da história literária do mundo. Ela vai conhecendo pintores, ela vai conhecendo filósofos, ela vai conhecendo escritores e em 2014 ela conhece alguém que lhe diz. E aí o livro dá um twist, dá uma reviravolta e nós temos ali uma história que ela poder-se-ia ter perdido, porque poderia ter transformado num livro banal, com uma história banal, e que no fim dá um twist fantástico e torna um livro só perfeito. E como se isso não fosse suficiente, na última página ela explica-nos algo que eu pelo menos não me tinha lembrado e que torna este final não perfeito, mas magnífico. É um livro 5 estrelas, como dizem os meus amigos brasileiros, favoritado. É um livro que eu amei de paixão, como já perceberam por este entusiasmo todo, e é um livro de que eu gostei muito. Porque às 2x3 nós acompanhamos a vida desta rapariga, eu pelo menos, esquecendo que era um livro de fantasia. Eu acho que é muito mais um livro filosófico do que um livro de fantasia, porque é um livro que trata de mitologias, é um livro que trata de literatura, é um livro que trata de filosofia, é um livro de reflexão sobre esta coisa de não morrer, sobre esta coisa de ser imortal. É um livro que trata de identidade, sobre esta coisa de não se ter identidade, das pessoas não se lembrarem de nós. É um livro brilhante a todos os níveis e que faz com que, para mim, seja um livro fabuloso. E, portanto, é oficial, definitivamente, eu gosto de fantasia. É, na realidade, um livro maior que eu aconselho toda a gente a ler. Depois trata estes assuntos de uma forma supostamente ligeira, mas com uma profundidade a nível de frases que é fabulosa e que a mim, pelo menos,
me fez muitas vezes parar e ficar a pensar e dizer, ok, o que é que ela quer dizer com isto? Se não, deixem que vos mostre. Eu tenho o livro assim porque o livro veio mal encapado, veio a capa e ao contrário, a capa na contracapa e ao contrário, porque o livro está bem, como vocês veem. Eu já expliquei isto num sprint de leitura e dizem coisas como, por exemplo, esta. Ela não consegue pronunciar o nome dela e então ela diz, ao longo dos anos usará centenas de nomes e vezes sem conta ouvirá essas mesmas palavras. As palavras é, fica-te bem esse nome. Até começar a interrogar-se sobre a importância de qualquer nome. Essa mesma ideia começará a perder significado, como acontece com uma palavra quando é dita demasiadas vezes, desfazendo-se em sons e sílabas inúteis. Usará a deixa batida como prova de um nome, na verdade não importa, mesmo que anseie por dizer e ouvir o seu. Diz-me, Ana, diz agora Remy, quem és tu? E então ela diz-lhe, ou pelo menos tenta. Despeja todo o seu estranho e atribulado percurso e depois, quando este nem sequer lhe chega aos ouvidos, recomeça a contar-lhe outra versão da verdade. Uma versão que contorna as arestas da sua história, alisando os cantos mais ásperos em algo mais humanos. A história de Anne é uma sombra esbatida, da de Adeline, porque a Eddie chama-se Adeline. E temos então outras frases por aqui, ou então quando ela diz, quando se vive o tempo suficiente, aprende-se a ler uma pessoa. A abri-la facilmente como um livro, com algumas paisagens sublinhadas e outras escondidas entre as linhas. Eddie observa-lhe o rosto, o sul que leva onde as sobrancelhas sobem e descem, o conjunto dos lábios, a forma como esfrega uma mão como se estivesse a eliminar uma dor, mesmo quando se inclina para a frente e permanece com a atenção completamente concentrada nela. Vejo alguém que se preocupa, diz ela lentamente, talvez demasiado, ou sente demasiado. Vejo alguém perdido e esfaimado. O tipo de pessoa que se sente como se os outros estivessem a esbanjar num mundo cheio de comida porque não conseguem decidir o que desejam. Henry olha para ela sem qualquer réstia de humor no rosto. E ela sabe que se aproximou demasiado da verdade. Eddie ri-se nervosamente e o som repercute-se de volta apressadamente. Desculpa, diz abanando a cabeça, demasiado profundo. Provavelmente deveria ter dito apenas que eras bonito. A boca de Henry faz um jogar, mas o sorriso não lhe chega aos olhos. Pelo menos achas que sou bonito. É brilhante este livro. Ups! É brilhante este livro. Portanto, por favor, leiam, vale muito a pena. Como veem, não é só um livro de fantasia. A fantasia não incomoda nada. A fantasia está só presente para mostrar que ela é imortal. Mais nada. O resto é muito profundo e vale muito a pena ser lido. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre A Vida Invisível de Adele LaRue. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler. Se não lerem, vão ler, faz favor. E vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.